1 Tessalonicenses 5, versículo 16 ao 22. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 16 ao 22, diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Deus abençoe, o Espírito Santo ilumine nossos corações. Bem, o tema dessa mensagem é como manter o fervor espiritual, bem apropriado para os nossos dias, onde temos nos deparado com muita gente, como a irmã Graça orou, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão passando por dificuldades, estão sentindo-se fracas espiritualmente falando, e algumas estão até deixando de frequentar a igreja. Como a irmã falou também da luz, a igreja somos nós, a verdade é essa, nós estamos aqui no espaço, e às vezes nós confundimos o espaço com gente, gente é igreja, espaço é espaço, não tem uma coisa a ver com a outra. Você vai botar uma placa ali, congregação, a igreja tal que se reúne nesse local, está situada, ela se reúne aqui, mas a verdade é a igreja somos nós. Jesus está voltando, a ideia da história é na quarta-feira, Jesus está voltando, logo para impactar logo o povo, Mas vamos lá, como manter o fervor espiritual? Nós estamos falando da igreja de Tessalonicenses, a igreja que foi fundada por Paulo em Tessalônica, uma cidade lá, podemos dizer, na Europa, E se nós lermos aqui a carta, nós vamos entender um pouquinho do que estava acontecendo. Essa igreja, fundada por Paulo, Paulo pregou poucas vezes lá. Isso é o mais interessante. Às vezes pregamos, a igreja não há um desenvolvimento, não há resultado. Paulo pregou por mínimo 3 sábados, um pouco mais. E a igreja se desenvolveu. Muita gente se converteu com a mensagem de Paulo. E a mensagem foi tão poderosa, que resultou num testemunho fantástico deles. Que nós vimos lá, Paulo mesmo fala, lá no capítulo 1, de uma fé operosa, uma fé em prática, um amor sacrificial, um sacrifício pelos outros, e uma firme esperança. A igreja estava ali vivenciando o primeiro amor, estavam ali vibrando com Jesus, vibrando, na rocha lá, irmã, na rocha com Jesus, firme, e a mudança foi tão assim, fantástica e extraordinária e profunda, que eles se tornaram exemplos para outras igrejas ali da região da Macedônia e da Europa também. Paulo até fala sobre isso. Olha, o testemunho do pessoal lá é bom, já está repercutindo lá fora, o pessoal já está falando deles. De tamanho a mudança que ocorreu na vida deles, é isso que é extraordinário. Eu sempre falo o seguinte, eu deveria até falar mais isso, mas você deve se lembrar, todos nós devemos lembrar que o mundo está olhando para nós. O nosso testemunho tem que ser um bom testemunho, porque o mundo está olhando para nós. Aliás, não é só o mundo não. Os pais, ali eu vou falar dele, do Soraya e Roberto, os filhos estão olhando para você. Os dois, os filhos estão olhando. É assim que funciona. Nós somos sempre observados e podemos ser um grande exemplo para as pessoas. Um referencial. Mesmo que isso não seja o nosso desejo de ser o tal, mas o exemplo é tão bom que a pessoa, poxa, temos que ter um aprendizado nisso aí. Então, esse exemplo desses irmãos aqui, foi extraordinário e Paulo fala sobre isso. Só que a caminhada com Jesus nesse mundo não é um mar de rosa. A galera estava vibrando lá com Cristo, mas os problemas começaram a aparecer. Começaram a aparecer os problemas. Está tudo muito bom demais. Às vezes nos convertemos e falamos assim, olha, eu estou vivendo aquele primeiro amor com Cristo, mas os problemas começam a aparecer. E esses problemas, como a igreja é uma igreja nova, acabei de falar, uma igreja nova, uma igreja inexperiente,
esses problemas poderiam de alguma forma afetar a vida espiritual da igreja, o fervor, né? O fervor da igreja. E Paulo, preocupado com isso, ele fica lá, recebe lá as informações da igreja, ele começa a escrever essas cartas, a primeira Tessalonicenses, a segunda carta dos Tessalonicenses, lá dando algumas orientações e ordens, né, a eles, a fim de quê? De manter esse fervor e de corrigir algumas deficiências da igreja, para que o fervor se mantesse. Ok? Aí, a seguir, eu destaquei alguns dos problemas que estavam ocorrendo na igreja. Eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção nisso. Eu vou citar alguns textos. O texto está aqui. Eu vou voltar um pouquinho o que estava acontecendo, para depois voltarmos para aqui para o texto, no capítulo 5. O nosso texto de referência é o capítulo 5, do 16 ao 22. Mas eu vou voltar um pouquinho só para a gente pegar a história ali do que está acontecendo. Precisamos estar cientes disso. Como é que é? Calma aí. A igreja estava passando por problema, que problema era esse? De repente nós vamos nos identificar com algum desses problemas. Você está entendendo? Então é importante às vezes dar uma olhada nesses problemas, estudá-los um pouco. Pode passar. Coloquei meu coraçãozinho no gelo, porque é isso que acontece. Aliás, uma coisa que me deparei foi muito interessante isso aí. Nós fizemos uma viagem missionária. Eu e a região antigamente fazíamos muito viagem missionária. Trabalhos missionários. Mas teve uma viagem que nós fizemos lá para o Paraná, Ibaiti, uma cidade chamada Ibaiti. E uns irmãos, nós nos dividimos, fomos mais de uma igreja, e uns irmãos foram para uma outra região. E eles chegaram lá e se depararam com a igreja fechada. A igreja estava fechada. Aí, tinha um moço na frente, falou, legal essa igreja. Não, a igreja está fechada, ela acabou. Isso aqui só ficou só o templo. Aí eles, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer um grupo aí, um toca, outro prega, e só para a gente ter um culto aqui. Eles fizeram isso, isso foi uma experiência muito boa. Mas aí a gente começa a pensar o seguinte, onde a coisa começa? Você está entendendo? Paulo está preocupado exatamente com isso, que é o que eu acabei de falar, que aconteceu nessa cidade lá em Baiti. Aliás, nós pegamos outra igreja que só tinha 2 membros, né? Lá em Grandes Rios, uma cidade chamada Grandes Rios. Por quê? Porque isso aqui começa a acontecer dentro da igreja, mas as pessoas não estão muito ligadas nisso. Paulo já estava ciente do que poderia acontecer e já começa a exortar a igreja. As pessoas estão preocupadas. O coração está no gelo ali. Está no gelo. E isso estava acontecendo, aconteceu assim, lá no Paraná, e pode estar acontecendo em algumas igrejas aqui na ilha do governo. Tá? Então é importante a gente se ligar. A igreja estava lá, pode passar. A igreja estava bem. Começou bem lá com Paulo. Capítulo 1, está aqui, capítulo 1, versículo 1 ao 6. E depois 2,14. Nós vamos ver aqui o mesmo problema. Mas eu vou ler aqui, se quem quiser marcar na Bíblia, para depois. Está no capítulo 1, tá? Estou lá no capítulo 1. Eu vou voltar no capítulo 5. Presta atenção, eu estou só revendo alguma coisa aqui, o contexto lá da igreja. Capítulo 1, versículo 1 ao 6, mas eu só vou citar um versículo aqui, e diz assim, e vos tornastes, se não me engano, isso aqui é o capítulo 1, versículo 6, e vos tornastes nossos imitadores, e do Senhor, recebendo, é isso mesmo, capítulo 1, versículo 6, e vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Capítulo 1, versículo 6. Pode passar. É isso, por isso que eu botei aqui, porque eu entendo que nós vamos lidar com versões diferentes, aí eu prefiro botar aqui eu prefiro usar o texto, não dá, achou para as pessoas verem uma versão só. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também sofrestes da parte dos vossos patrícios ou concidadãos. Olha só, o que eu vi lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 6, tribulação. Aqui está falando de sofrimento, ele está falando de perseguição. A igreja estava enfrentando perseguições.
Presta atenção, a igreja está vibrando, mas começa a ser perseguida. E a perseguição, a tribulação, aqui, ela pode ser um fator e afetar a energia da igreja. Quantas pessoas você conhece aí que começou bam, bam, bam lá na igreja, daqui a pouco vem o primeiro problema, o segundo problema, o pessoal não quer nem mais voltar na igreja. Eu vi gente que não achava que as coisas fossem melhorar, mas melhora, meu irmão. De você com Deus. As coisas podem até melhorar na sua vida, sim, por que não? Mas, meu amigo, você já começa a enfrentar uma oposição muito forte. Primeiro do diabo, né? Você sai das trevas e vem para a luz, você já começa a enfrentar uma perseguição. E a igreja estava enfrentando uma perseguição. Bem, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 14. A igreja estava sofrendo perseguições. Provavelmente dos judeus. Pode passar. Capítulo 4, versículo 4. Já estamos nos aproximando do nosso texto aqui. Aqui já um outro problema. Os problemas estão aparecendo. Eu vou chegar lá, porque Paulo aqui está dando ordens aqui, do 16 a 22. Eu falo, gente, quer bater o fogo, vou dar umas ordens para vocês. Vou orientar vocês nesse sentido. Mas olha só o que eles estavam enfrentando. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia ou paixões sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus. A igreja aqui, ela estava inserida num contexto onde a promiscuidade, o homossexualismo, a prostituição eram aceitos pela sociedade, aceitos pelas religiões pagãs. Aliás, existia até igreja que tinha lá suas prostitutas cultuais. Mas olha só que coisa terrível. Esse aqui era a sociedade deles, que não é muito diferente da nossa. Então, muitos que se converteram saíram desse contexto, saíram dessa realidade. Eles estão saindo disso aí. Se converteram, mas ainda vão ter lutas. E Paulo está preocupado porque está vendo um negócio feio. Né? Então, ele dá essa orientação. Ele dá as orientações baseadas no que ele está sabendo em relação à igreja, da realidade dela e dos enfrentamentos dela. Pode passar. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Aí nós vemos um outro problema. Esse problema aqui é bem interessante. É bem interessante. Aliás, esse e o próximo parece que o tema, os dois estão falando sobre a volta de Cristo. Tem uma relação com a volta de Cristo. Esse aqui, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. A mensagem de Paulo, como eu falei, foi em curto tempo, foi breve o ministério dele, mas foi tão impactante o que ele falou, que o pessoal já estava pensando que Jesus, na volta iminente de Jesus, tipo assim, Jesus já está voltando, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar mais não, Jesus já está voltando. Olha só a cabeça deles. Aí Paulo, não é assim não, gente. Quem não trabalha, também não come. Quer comer ou trabalhar. Aí Paulo tem que acertar isso na cabeça deles. Eles estavam com uma ideia errada quanto à volta de Jesus. E vai aparecer um outro problema também relacionado com a volta de Cristo, capítulo 14, versículo 13. Pode passar. Pode passar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui, as pessoas que morreram, para não nos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. E aí surge um outro problema relacionado com a volta de Cristo. Algumas pessoas achavam que aqueles que morreram em Cristo, foram enterrados lá em Cristo, eram cristãos, morreram. Eles não estariam ali presentes para presenciar, não estariam presentes para ver o retorno glorioso de Jesus. Aí eles falam, puxa, coitado deles, Jesus vai voltar e eles já morreram. Olha só a cabeça deles. E eles foram tomados de tristeza por causa disso. Tristeza como o mundo, tristeza como aquelas pessoas que não têm Jesus, mas que não têm esperança alguma. Então aquelas tristezas começaram a consumir essas pessoas. E um
último problema, capítulo 5, versículo 12 e 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais... Não, pode passar. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, ensinam, exortam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E aqui um outro problema, a relação a dificuldade de lidar com a autoridade espiritual. O que acontece aqui? Alguns estudiosos entendem que os crentes em Tessalônica tinham certa dificuldade em relação à sua autoridade, porque a cidade era uma cidade livre. Elas não estavam ali, elas tinham essa liberdade. Aí quando começa a aparecer essa questão da autoridade, eles começam a ter dificuldade de lidar com isso. É o povo que decidia, em questões políticas, o povo decidia. E quando aparece a igreja com autoridade, eles começam a falar, que negócio é esse? Eles têm dificuldade quanto a isso. Por isso Paulo mostra a importância do respeito e consideração para com os líderes espirituais e o cuidado dos líderes para com o rebanho. Bem, esses problemas aqui que eu acabei de mencionar, nós vamos lá para o capítulo 5, de 16 ao 22. Esses problemas poderiam fazer com que a igreja se tornasse aquela que eu acabei de falar, vazia, o coração no gelo. A igreja estava sofrendo perseguições, tribulação, como nós estamos passando nos dias de hoje. A igreja estava num contexto imoral, como nós vivemos no Brasil hoje. Parece que tornou-se uma coisa comum agora, não é isso? A igreja tinha uma ideia errada quanto à volta de Jesus, e nós estamos vendo muito isso no YouTube, umas coisas doidas e bem loucas, e aliás, uma falta de conhecimento bíblico de muita gente, inclusive pastores. Eles tinham dificuldade de lidar com liderança espiritual, e nós vemos muita gente que é rebelde à liderança. E aí Paulo está vendo assim, isso é um prato cheio para quebrar a igreja. É um homem experiente, Paulo é uma pessoa sensata, madura. E aí o que ele faz? Ele fala assim, olha, eu vou orientar essa gente, vou dar algumas ordens para eles, para que eles venham seguir, a fim de corrigir essas deficiências. Eu não vejo diferença no que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos também perder esse fervor. Eu acredito até que muitos já perderam o fervor espiritual. Porque os problemas começaram a vir, começaram a surgir, mas nós perdemos o referencial da palavra de Deus. Paulo está falando conosco hoje. Ele falou para aquela igreja lá, mas está falando para a gente agora. Se nós que Deus deseja manter o fervor espiritual, nós temos que seguir as orientações de Paulo para os dias de hoje. Pode passar. Regozijai-vos sempre. Versículo 16 agora, capítulo 5. Agora nós chegamos no texto. Agora é o texto. 5,16. Regozijai-vos sempre. A alegria, como Paulo coloca, se você ler Filipenses, ele fala tanto isso, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A alegria é a marca da igreja que anda com Deus. Não é aquela alegria superficial, maquiada, não. É uma alegria que vem de Deus. Brota do coração dele, mas vem de Deus. Ele está falando dessa alegria. E para Paulo, as circunstâncias da vida não podem apagar a nossa alegria em Deus. Por quê? Porque esta alegria não está associada às circunstâncias. Quando eu compro um carro, aí fica alegre. Mas daqui a pouco passa essa alegria. Não é assim que acontece? Você realiza algo, sente aquela alegria, mas depois passa. Não, a nossa alegria, ela está em Deus. Não depende de circunstâncias. Deus é a nossa fonte de alegria. Deus é a nossa fonte de alegria. E quando Deus é a nossa fonte de alegria, não precisa de circunstâncias. Você está lá, a gente passando um problemão, mas está rindo, aí a pessoa, ninguém entende que maluquice é essa. Que você está rindo no meio dos problemas. Aí fala, a minha alegria está em Deus. O Senhor é a minha fonte de alegria. E quando uma pessoa perde a alegria em Deus, como eu falei, ela vai buscar outras fontes. Ela vai buscar algo que lhe dê prazer, satisfação. Se você perdeu a alegria em Deus,
você precisa avaliar o seu relacionamento com Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Tá? Faça um autoexame. Como nós lemos, né? Salmo 85:6, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? É o que nós queremos, é essa alegria em Deus. Pode passar. Bem, falta orientação. Essa é a primeira orientação, regozijai-vos sempre. Gente, ó, alegria no Senhor. Orai sem cessar. Versículo 17, né? Orai sem cessar. Né? Orar sem interrupções, incessantemente. Diz respeito a uma atividade contínua, né, de oração. Não deve haver declínio na regularidade do hábito de agarrar-se a Deus em todas as circunstâncias. Orar sem cessar é não permitir que as demandas da vida, as lutas da vida venham diminuindo nossa intensidade na oração. Aliás, deveria aumentar, né? O negócio está ficando feio, eu vou orar mais. O negócio está apertando, eu vou orar mais. Mas às vezes muita gente prefere dar uma afrouxada. Tipo, não funciona, né? Não está dando certo. Não se engane, irmão. É justamente o que o diabo quer para a sua vida. É que você pense isso. Que as coisas não estão dando certo. Eu estou orando, mas não está funcionando. Abacuque, se você ler o livro de Abacuque, o livro de Abacuque está falando de uma oração. Engraçado, né? O profeta Abacuque, mas ele está orando. E ele escreve a sua oração. Quando é que Deus respondeu? Segundo os estudos que fazemos ali, estudiosos também, 15 anos depois. Você já ouviu a história de esposa que orou pelo marido mais de 10 anos para ele se converter? Mais de 10 anos, só orando. Já não estava batendo na porta não, já estava esmurrando a porta. Deus ouve minha oração. Então aprenda com essas pessoas persistentes. Aqui, orai sem cessar. Seja perseverante. Não existe vida cristã bem-sucedida sem oração, não existe vida espiritual saudável sem oração. Não há como manter o fervor espiritual sem oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. A oração não é um programa da igreja, mas a vida da igreja. O crente que ora, ele tem vida, ele tem estima por Deus, afeição por Deus. Deus não está falando daquela oração depois, antes do almoço, né? Mas ele está falando de um relacionamento, de uma vida de oração. Pode passar. É a última aqui, que eu dividi para nós não demorar. Né? Em tudo dai graça, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou, em todas as circunstâncias, dai graças. Como escreveu William Barclay, né? Até no dia mais tenebroso da vida se recebe bênçãos. Olha que coisa isso. Existem pessoas capazes, né, de enxergar em meio às nuvens densas, escuras, uma fresta de luz. Ela consegue ver o cuidado de Deus. Mesmo no momento de dor. Eu perdi meu pai recente, né? Foi o ano passado, mas tem uns 6 meses, 7 meses, 6 meses mais ou menos. Eu vou falar para vocês, eu percebi o cuidado de Deus. Apesar do sofrimento, da dor, do luto, eu percebi que Deus estava presente. Pior é que quando nós fomos orar em família, nós oramos agradecendo a Deus. Pelo período que meu pai passou conosco e pelo conforto que Ele deu aos nossos corações. Em meio à escuridão, em meio àquele momento de dor, eu percebi Deus ali. Nós tivemos um irmão, o pastor Marcelo, amigo nosso, perdeu a mãe, o pai e a prima. Perdeu a mãe e o pai no período de 15 dias. A mãe e o pai com Covid. E ele falou a mesma coisa. Ele percebeu o cuidado de Deus para com ele. E ele falou, eu tenho que agradecer a Deus. O mundo não entende essas coisas não. Mas nós entendemos porque sabemos que Deus está presente nessa hora. Senão nós não aguentaríamos, de forma alguma. A ingratidão é a marca do mundo sem Deus. O mundo sem Deus,
Ele não tem nenhuma gratidão a Deus porque ele não percebe Deus, não percebe a providência e o cuidado de Deus. A gratidão é a pior das injúrias, pois ofende aquele que tanto nos ajudou. Quer dizer, a pior das ofensas, porque não reconhece esse cuidado. Sejam gratos a Deus em todas as circunstâncias, é isso que ele está falando. Esta é a vontade de Deus. É assim que Deus quer que vivamos. Né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo ou em todas as circunstâncias, dando graças. Vamos ter isso em mente. O que está acontecendo? Nós estamos enfrentando uma grande luta. Perda, doença, problema econômico. Às vezes alguns irmãos, como nós vemos aqui, irmãos passando problemas dentro da família, um filho rebelde, né, e confrontador. Nós estamos lidando com tudo isso. E vocês estão lidando com tudo isso. Agora, cuidado, pode passar. Cuidado para que isso não venha. A vela apagada. Cadê a luz da vela? Cadê o calor? Cuidado para que essas coisas não façam isso aqui com você. Porque é justamente o que vai acontecer se nós não abrirmos os olhos e seguirmos os conselhos de Paulo. Ele não parou por aqui. Ele ainda vai dar alguns outros conselhos. Mas eu gostaria que vocês pensassem muito nisso. Eu creio que está acontecendo conosco aqui, agora. É uma realidade atual, nesse momento, nós estamos passando por isso. Eu gostaria que vocês atentassem, quando fossem orar, orassem não apenas por vocês, porque vocês devem orar pela vida espiritual de vocês, pedindo a graça de Deus, mas vocês devem orar por aqueles que estão já, como nós chamamos, um tanque vazio. O tanque está vazio, ele está rodando pela misericórdia, porque o tanque já está vazio. Não se esqueçam de orar pelo restante da congregação, dos irmãos, pensando no que eles estão enfrentando também. Amém?